Boa tarde, graça e paz. O áudio tá legal? Vamos começar nosso café com fé dessa tarde com um cântico do grupo Vocal Livre. O nome da música é Só o Começo. Eu aprendi qual é o valor de um sonho alcançar. Eu entendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção, e foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. Vejo vitórias e hoje eu olho pra trás. E à minha frente eu sei existem muito mais. Eu sei que minha jornada aqui só começou. Ao longo dessa estrada, sozinho não estou. E ao olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Ergo minhas mãos pra reconhecer. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração. E hoje eu sou quem eu sou, pois sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. Amém. Glória a Deus. Vamos então entrar no nosso momento de leitura bíblica. Estamos fazendo uma leitura sequencial bíblica no livro de João. E hoje estamos no capítulo 7. E a versão oficial da nossa igreja é a versão ARA. Os irmãos que quiserem acompanhar, podem abrir a Bíblia. Vamos ler todo o capítulo 7 de João. Abraço, David.
Diz assim a palavra de Deus: passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele e os seus irmãos e lhe disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se faz estas coisas, manifesta-te ao mundo. Verso 5: pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são mais. Subi vós outros à festa, eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus estas coisas e continuou na Galiléia. Mas depois que seus irmãos subiram para a festa, então subiu ele também, não publicamente, mas em oculto. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará ele? Verso 12: e havia grande murmuração a seu respeito entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros: não, antes engana o povo. Verso 13: entretanto, ninguém falava dele abertamente por ter medo dos judeus. Verso 14: corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Verso 16: respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão, verso 20, né? Tens demônio. Quem é que procura matar-te? 21. Replicou-lhes Jesus: um só feito realizei, e todos vos admirais. Verso 22. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em um dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim pelo fato de eu ter curado no sábado ao todo um homem? Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Verso 25. Diziam alguns de Jerusalém: não é este aquele a quem procuram matar? Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura, reconhecem verdadeiramente as autoridades que este é de fato Cristo? 27. Nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. 28. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou, dizendo: vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis. Eu conheço porque venho da parte dele e fui por ele enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam: quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus: ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois irei para junto daquele que me enviou. 34. A vez de procurar-me, e não me achareis. Também aonde eu estou, vós não podeis ir. 35. Disseram, pois, os judeus uns aos outros: para onde irá este que não o possamos achar? Irá porventura para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar? Que significa de fato o que ele diz: a vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou vós não podeis ir? No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, verso 40, os que dentre o povo tinham ouvido estas palavras diziam: este é verdadeiramente profeta. 41, outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: por que não o trouxestes? Perguntaram eles: jamais alguém falou como este homem. 47. Replicaram-lhes
pois, os fariseus. Será que também vós fostes enganados? 48. Porventura, creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? 49. Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, é maldita. Nicodemos, um deles que antes foi a ter com Jesus, perguntou-lhes: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? 52. Responderam eles: dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examina e verás que da Galileia não se levanta profeta. E último verso 53. E cada um foi para sua casa. Amém? Vamos então entoar mais um cântico. Cântico do Projeto Sola, chamado Redenção. Pedido do pastor em uma das nossas últimas lives. Vivo hoje, estou aqui, pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Pois ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. Passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou.
Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Amém! Glória a Deus! Vamos continuar então. Nosso Café com Fé agora, no nosso momento aí das nossas notícias da nossa igreja. Só dar uma ajeitada aqui. Para os momentos de notícias da nossa igreja, depois entramos no nosso momento de reflexão e depois a gente faz a nossa oração. Encerrando assim esse momento nosso de Café com Fé, tá? Então, vamos para as atividades da nossa igreja. Compartilhar aqui as atividades da nossa igreja, né? Então, agora o Café com Fé está sendo só as terças e quintas, né? As terças com a irmã Iris, né? O Desperta Débora, e as quintas é comigo aí, Café com Fé, a gente fazendo aí as nossas séries de reflexões aí, batendo esse papo aí, tá bom? Segunda-feira temos a nossa live semanal. Semana que vem vamos fechar aí a nossa discussão sobre o livro As 5 Linguagens do Amor, do autor chamado Gary Chapman, tá bom? Vou estar aqui com a Luísa Lacerda, tá? Minha noiva. A gente vai estar conversando aí acerca desse livro, tá? Quarta-feira, às 7h30 da noite, temos o nosso culto coletivo noturno, né? Também semanal. Estamos expondo o livro de João. E aos domingos temos o nosso culto coletivo noturno, né? Às 7h30 da noite, online, né? Se Deus quiser, né? A gente vai voltar agora os cultos presenciais, né? A partir desse domingo, 6 horas, prioritariamente é a terceira idade, né? E também às 7h30, e o culto de 7h30, né? Será transmitido, né? Só que como vai ser a primeira vez, então ainda está em fase de teste, né? Vamos ver como vai ficar, e a gente vai se adaptando até ficar ok, tá bom? Então esse é o nosso objetivo aí. Então essas são as atividades da nossa igreja Batista Central e Duque de Caxias. Lembrando também que temos as nossas mídias sociais para você estar seguindo e acompanhando todas as nossas atividades. Temos o nosso Facebook, né, tanto o perfil Batista Central em Caxias quanto a nossa página Igreja Batista Central em Duque de Caxias, né? Temos também o nosso Instagram, que é @IBC_Caxias, e temos o nosso canal do YouTube, onde todas as atividades ficam lá disponíveis para você, né? Igreja Batista Central em Duque de Caxias. Se inscreva, siga as nossas páginas das mídias sociais, tá bom? Então essas são as novidades aí da Igreja Batista Central, e hoje vamos conversar agora, rapidamente aí, um breve bate-papo aí, sobre paradoxos. Eu ia continuar falando sobre a série que a gente estava fazendo, né, sobre a vida intelectual do cristão, mas como a gente já está 2 meses falando sobre a vida intelectual do cristão, eu achei que já falamos bastante. Eu quero ainda concluir a série, falta uma live só, mas eu vou deixar para daqui a pouco umas 2, 3 para dar um descanso, e hoje a gente vai conversar sobre paradoxos, tá? Começando, então vamos dar vários paradoxos, né? O paradoxo do bootstrap, paradoxo da pedra, o paradoxo, enfim, vários paradoxos aí vocês vão estar conhecendo e como que isso se correlaciona com a Bíblia. Inclusive hoje eu vou começar a falar que tem paradoxos na Bíblia também, sabia disso? Né? Então vou falar sobre isso também hoje ainda, tá? Então fica até o final aí para você estar entendendo aí quais paradoxos que tem nas Escrituras Sagradas, tá? Hoje a gente vai começar falando sobre o paradoxo do Pinóquio, tá bom? O paradoxo do Pinóquio. E vamos ver aí como que isso se correlaciona com o cristianismo. E também quero falar sobre o iter criminis, tá? Que é um conceito do direito aí que tem tudo a ver, que nos ajuda a elucidar, a entender aí como funciona a justiça divina, tá bom? A gente vai falar sobre isso, o paradoxo do Pinóquio e o iter criminis, tá bom? Então essa é o título da nossa reflexão de hoje, tá? Mas antes de a gente falar aí, o ponto principal é o paradoxo do Pinóquio, tá? Mas antes de a gente chegar aí no paradoxo, né, para a gente entender a linha de raciocínio, eu quero começar falando sobre a importância da imaginação, tá bom? É fundamental para que vocês possam entender a linha de raciocínio que a gente vai seguir aqui nessa nossa reflexão. Vocês já pararam para pensar na importância da imaginação? É através da imaginação que a gente consegue nos conectar ao futuro. Já pararam para pensar nisso? Né? É através da imaginação que nós conseguimos fazer plano. Como que isso funciona? Nós criamos aí mundos possíveis em nossa cabeça, né? Realidades possíveis, e a partir desses mundos possíveis, dessas possibilidades, nós fazemos o quê? Nós traçamos aí uma estratégia aí para lidar aí com o nosso futuro, né? Outra importância da imaginação é também através da imaginação que nós temos a capacidade de criar coisas novas. Já pararam para pensar nisso? Nós
Antes de materializarmos a criação, nós as criamos em nosso imaginário, nós criamos em nossa cabeça e depois materializamos aí tudo que nós inovamos, toda a criação, ela nasce nos nossos pensamentos, na nossa imaginação. É também através da imaginação que nos conectamos aos universos pessoais das pessoas. Já pararam para pensar nisso? É através da imaginação que nós conseguimos desenvolver a empatia. Quer ver um exemplo? Você já se pegou lendo um livro ou vendo um filme e no decorrer da trama você está compartilhando aí dos sentimentos do personagem da história? Por que a gente consegue fazer isso? Conseguimos fazer isso porque em algum nível nós conseguimos nos imaginar naquela situação. É tudo através da imaginação. A imaginação ela tem muito poder e é por essas e outras que nós devemos valorizar a imaginação e buscar desenvolver a imaginação. Tá bom? Mas o poder da imaginação que eu quero destacar hoje é esse poder de criar realidades possíveis, tá? Realidades possíveis, né? Para quem não sabe, na filosofia é o seguinte: são todas as realidades que poderiam ter existido ou que ainda podem existir, mas não existem, tá? Agora, não significa que você precisa entender todos os detalhes de como esse mundo funcionaria, né? Para ser considerado uma realidade possível. Não. Se você consegue imaginar essa realidade, ela já é considerada um mundo possível. Por que isso? Porque o mundo impossível, ele não pode ser imaginado, ele é incapaz de ser imaginado. Vou dar um exemplo. Por exemplo, Deus ele poderia ter criado o homem com a capacidade de voar sem um intermediário aí, como um avião, por exemplo. Ele poderia criar o homem com uma capacidade inata de voar, não poderia? Claro que poderia. Deus ele pode todas as coisas, né? Ele é o Todo-Poderoso. Mas a gente não consegue conceber, a gente consegue conceber um mundo onde um homem consegue voar, mas a gente não consegue conceber, a gente não consegue nem imaginar um mundo onde existe, por exemplo, um ser humano que tem uma cabeça, por exemplo, que é quadrada e redonda ao mesmo tempo. Tenta imaginar isso, você não vai conseguir. Você é incapaz de imaginar isso. A gente não consegue conceber isso. Por quê? Porque se a cabeça é quadrada, não é redonda. Se a cabeça é redonda, não é quadrada. Isso é ilógico. Então a gente não consegue imaginar um mundo com essa característica. Né? Então, um mundo com essa característica não pode ser considerado um mundo possível, tá bom? Então, entendendo aí o que significa mundo possível, né? A gente vai poder prosseguir aí com a nossa linha de raciocínio, tá? Por que eu quero destacar essa capacidade de acessar realidades possíveis? Porque as realidades possíveis, elas podem nos dizer muitas coisas sobre a realidade atual, né? Ou a realidade atual também pode ser chamada de realidade de fato, né? Coisas essas que seriam muito difíceis de serem enxergadas aí sem imaginação, em alguns casos, talvez até impossíveis, tá bom? Esse é um dos motivos, por exemplo, que faz a literatura fantástica ser muito importante. Inclusive, aí já um spoiler aí do futuro, né? Mês que vem vamos trazer um especialista em literatura fantástica para estar conversando sobre literatura fantástica em uma das nossas lives de segunda-feira. Então fique ligado aí, que vai ser muito bom. Então, esse aqui é só um spoiler, só uma palhinha para vocês, tá bom? Então hoje eu quero refletir aí sobre a vida a partir de uma literatura fantástica, que é a história do Pinóquio, que vocês provavelmente conhecem, todos vocês provavelmente conhecem. Se vocês não conhecem, eu vou dar uma breve recapitulada, mas creio que todo mundo conhece, né? A recapitulação vai servir para quem não conhece e também para quem viu há muito tempo aí o filme, eu li o livro há muito tempo, né? E já esqueceu. Então vamos lá, a história do Pinóquio ela surge na Itália, né? Por volta do século XIX, né? E conta com alguns personagens aí como Geppetto, que é um senhor solitário, que trabalha como entalhador e sonha em ter um filho. Conta também com o Grilo Falante, que é o conselheiro de Pinóquio. Conta também com a Fada Azul, que é quem dá vida ao Pinóquio. E claro, conta também com o Pinóquio, né, que é o personagem principal, o protagonista, que é um boneco de madeira que sonha em se tornar uma criança de verdade, tá? E qual é a peculiaridade de Pinóquio? Todo mundo, quando pensa em Pinóquio, pensa em quê? Quando ele mente, o que acontece com o nariz dele? O nariz dele cresce. É exatamente nesse ponto aí que eu quero levantar a nossa reflexão. Eu quero que você imagine a seguinte situação. Imagina se o Pinóquio chega pra você e fala assim, ó, meu nariz irá crescer agora. Imagina que o Pinóquio falou isso pra você. Meu nariz irá crescer agora. O que você acha que aconteceria? O nariz dele cresceria ou não cresceria? O que você acha? Pensa comigo. Se você acha que o nariz dele cresceria, olha só o que aconteceria. Se o nariz dele crescesse, significa que ele falou a verdade. Mas então, o nariz dele não deveria crescer. Por quê? Porque ele falou a verdade. O nariz dele só cresce quando ele mente, né? Então, é uma inconsistência. Então, será que ele mentiu? Vamos analisar. Se ele mentiu, significa que o nariz dele não cresceu. Só que, se o nariz dele não cresceu,
ele falou a verdade. Dá um nó na cabeça, né? Paradoxos são assim mesmo, tá? Talvez você tenha que rever aí a live no futuro, tá no nosso canal do YouTube, vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, né? Mas é assim mesmo, paradoxo faz esse looping, tá vendo? Então você repara aí que existe um problema, né? Que parece não ter solução, tá? Mas a gente vai encontrar uma solução, tá? Isso é o que chamamos de paradoxo. Esse paradoxo, né? Ele também pode ser visto na vida real, né? Você pode falar assim, Thiago, isso aí acontece porque é um mundo fantasioso. Como eu disse lá no início, né? Os mundos possíveis, eles dizem coisas reais sobre os mundos atuais. Mas ainda assim eu vou te dar um contra-argumento com relação a isso, tá? Imagina que eu chego para você agora e diga a seguinte proposição: eu estou mentindo. Se eu disser para você, eu estou mentindo, e se essa frase for verdadeira, então eu não estou mentindo. Só que, se eu não estou mentindo, essa frase é falsa. Mas, se é falsa, então eu estou mentindo. Mas se eu estou mentindo, essa frase é verdadeira. Entendeu? Paradoxo mais uma vez, tá vendo? Eu sei que é confuso, né? Mas como eu disse, talvez você precise aí rever o vídeo depois no futuro para entender melhor essa coisa do paradoxo, né? Que realmente dá um nó no cérebro. Né? Mas por que eu estou trazendo isso para nossa reflexão? Esses paradoxos para nossa reflexão? Porque os paradoxos, eles nos revelam falhas na nossa forma de enxergar a vida, né? Elas nos revelam falhas em nossa forma de enxergar a vida, né? E eu vou dar um exemplo na Bíblia, porque a Bíblia também tem paradoxos, como eu disse que ia falar, né? Então vamos pegar um paradoxo da Bíblia e vamos ver como que esse paradoxo nos molda, nos ensina a reconstruir ou a ter uma cosmovisão mais robusta ou uma cosmovisão cristã. Então, vamos lá? Marcos capítulo 8, verso 35. Quem quiser ver a Bíblia, Marcos capítulo 8, verso 35. Irmãos, se quiserem, pode anotar também e acompanhar depois, tá? Marcos capítulo 8, verso 35 vai dizer o seguinte, olha só. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, salvá-la-á. Que doideira! Olha que doideira! Ele está dizendo o seguinte, a Bíblia está dizendo o seguinte, a primeiro momento, pelo menos. Olha só o que está dizendo. Se você perder a sua vida, você vai ganhar a sua vida. Mas se quiser salvar a sua vida, irá perder a sua vida. Isso faz sentido? Faz, claro que faz. Por quê? Porque esse paradoxo ele está nos revelando que há uma vida verdadeira e que essa vida verdadeira ela transcende a vida temporal que estamos inseridos. Então, o que esse texto está dizendo? Ele está dizendo que quem quiser salvar a sua vida temporal irá perder a sua vida eterna e verdadeira. Mas quem perder a sua vida temporal por Cristo, em Cristo, irá viver eternamente. Olha que interessante. Esse paradoxo, no primeiro momento, ele revela a falha, a inconsistência, sendo esse paradoxo, né, ele real, como de fato é, ele está revelando a inconsistência de uma cosmovisão naturalista e materialista. Então, está nos levando a reformular a nossa forma de enxergar a vida, percebendo que há algo transcendental, há uma vida transcendental. Aí, quando você considera essa vida transcendental, esse paradoxo passa a fazer sentido. Tá vendo como paradoxos, ele nos revela inconsistências da nossa forma de ver a vida e nos faz repensar a nossa cosmovisão? Tá vendo? Então, por isso que paradoxos são muito interessantes de serem analisados, tá bom? Esse é o poder do paradoxo. Então vamos aí voltar ao paradoxo do Pinóquio. Vamos ver agora qual é a inconsistência que esse paradoxo do Pinóquio nos mostra e como ela faz aí a gente rever a nossa realidade, tá bom? Então eu quero trabalhar a lição e a solução do paradoxo do Pinóquio. E a solução, ela perpassa o seguinte, né? A solução, ela parte do entendimento de que a moralidade não está necessariamente e prioritariamente ligada à correspondência com a realidade, mas sim com a intenção. Ela vem de dentro. O julgamento, ele vem de dentro. Olha só que interessante. A gente chama isso, na filosofia, de deontológico. Né? Então a gente diz que esse julgamento, a ética, ela é majoritariamente deontológica, ou seja, nesse caso específico, né, significa que somos julgados principalmente pela correspondência das coisas que pensamos de forma mais profunda possível, que eu estou dizendo isso, com a lei divina. E a gente pode ver isso na Bíblia mais uma vez, Mateus 5, do verso 17 ao verso 30. Mateus 5, do verso 17 ao verso 30, o próprio Jesus vai dizer o seguinte, olha só o que Jesus vai dizer em Mateus 5. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino do céu.
Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão já estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento ao tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vá primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta. Então, em acordo, sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, ou juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. É verdade, digo, que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Agora fica ainda mais caro. Olha só o que vai dizer. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Olha só, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um de teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno. Olha só que interessante. Então Deus, ele julga mais a intenção do que a correspondência ali com a realidade, com aí a consequência do teu ato. Ainda que o teu ato traga alguma consequência positiva, mas se a tua intenção for ruim, não lhe serve de nada. Porque Deus julga prioritariamente a intenção. Tá? Agora, não significa que Deus não julga a correspondência com a realidade, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque não julga a partir da correspondência com a realidade, porque se a gente não enxerga a realidade como ela é porque o pecado nos cega, né? Só que Deus julga prioritariamente a intenção, tá? Principalmente falando da realidade pós-queda, né? E esse é o enfoque que eu quero dar, né? O julgamento de Deus a partir do nosso interior, né? Da nossa intenção. Né? Aí a gente consegue entender aí o paradoxo do Pinóquio, como isso funciona, tá? Para entendermos como funciona esse negócio de intenção e ato, antes de a gente voltar, e o paradoxo do Pinóquio para a gente encerrar lá no final, eu quero recorrer ao conceito de direito que a gente falou que ia trabalhar lá no início, né? No título da nossa reflexão, iter criminis, né? O iter criminis é um conceito do direito, né? Que significa caminho do crime, né? E esse conceito do direito, ele descreve aí todos os passos que o crime percorre normalmente até ser efetivamente consumado. Então quero aplicar esses passos do crime para os passos aí da consumação do pecado, tá bom? Então, no iter criminis, ele há duas fases, tá? Dividido em 4 etapas, né? E a primeira etapa fica na primeira fase, que é a fase interna. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: o crime ele começa internamente, né? Que é chamado no iter criminis de a fase da cogitação. E a justiça humana, ela não consegue julgar a partir dessa fase. E por quê? Porque nós não conseguimos ler o interior das pessoas, né? Mas Deus, ele consegue. E é por isso que a nossa justiça, ela é falha, enquanto a justiça de Deus, ela é perfeita. A justiça de Deus, ela é perfeita. Por quê? Porque ela julga também o nosso interior, né? O mais profundo do nosso interior, né? A partir da cogitação, ou talvez até antes. Talvez Deus julgue já no mais profundo do inconsciente, quem sabe. Mas o ponto é que Deus julga o interior, inclusive e principalmente, enquanto os seres humanos eles são incapazes de julgar o interior de forma correta, né? Ou plena, como Deus a faz, pelo menos, né? Então, é por isso que a justiça de Deus é perfeita, a justiça do homem é falha, né? E o ponto aqui é que se o pecado, né, aí uma reflexão que a gente pode ter em cima disso, se o pecado começa no interior, nós temos que, antes de tudo, tratar do interior. E o que acontece? Normalmente a pessoa só tenta evitar pelo menos a consumação, né? Então ela se insere em todos os ambientes, ela consome todo tipo de conteúdo, né? O ponto aí é que ela não entendeu, né, que ela já está em pecado. E mais, a chance dela consumar esse pecado é muito grande. Por quê? Porque o pecado já está vivo dentro da pessoa, né? Só falta se materializar, né? Então a chance dela consumar esse pecado é muito grande. Além disso, ela já está em pecado, porque o pecado já está dentro dela, né? Na sua intenção, né? Na sua vontade, no seu desejo, né? Então nós temos que cuidar do que alimenta nosso pensamento. Nós temos que
antes de tudo, cuidar do que consumimos. Temos que cuidar de com quem andamos. E também temos que cuidar de em qual meio nós estamos inseridos. Temos que cuidar aí do nosso pensamento. É por aí, pelos nossos pensamentos, que começa a verdadeira santificação. Santificando a nossa mente. Renovando a nossa mente. Então temos que cuidar do que alimenta o nosso pensamento, do que consumimos, de com quem andamos e também de em qual meio estamos inseridos. Né? A atitude de conhecimento aí com relação ao interclive, né, que eu só falei da primeira parte, né, da primeira parte, temos mais 3 partes, né, do interclive, né, que são externas, né, já fazem parte da fase externa, que são a preparação, a execução e finalmente a consumação, tá bom? Então vamos voltar aí ao paradoxo Pinóquio. Então deu para entender, né, como funciona, né? O paradoxo não faz sentido, né? Por quê? Porque quando a gente se enrola porque a gente está tentando analisar como que a frase dele, a fala dele se corresponde à realidade, se está correspondendo à realidade ou não, quando a gente deveria estar analisando a intenção dele. Então vamos tentar aí especular aí como funcionaria analisando a intenção de Pinóquio nessa frase. Agora aqui é só uma brincadeira, aqui, só uma especulação, tá? Então a gente entende que o nariz do Pinóquio cresce quando ele mente intencionalmente, né? Então vamos especular aqui. Provavelmente a primeira vez que ele vai dizer isso, ele não sabia se o nariz dele ia crescer ou não, né? Porque ele nunca tinha feito. Então se ele afirma isso sem saber se o nariz dele ia crescer ou não, eu creio então que o nariz dele cresceria, porque ele não sabe e ele fala, vai crescer, né? Então ele estaria mentindo, né? Então o nariz dele cresceria. Mas, por outro lado, se ele diz isso só para experimentar, tipo, vamos ver o que acontece se eu falar isso, e ele fala, né? Aí eu não acredito que a intenção dele seria de mentira, né? Então, acredito que o nariz dele não cresceria, né? Eu acho que essa segunda alternativa seria mais provável de acontecer na primeira. Mas aí, na segunda vez, poderia acontecer diferente. Olha só que interessante. Imagina que ele falou isso para experimentar e não cresceu. Aí na segunda vez ele fala de novo, né? Só que achando que ia crescer, porque na primeira vez não cresceu e ele acha que todas as vezes que ele falar vai crescer, não vai crescer, né? Então ele fala, meu nariz vai crescer, né? Só que ele sabe que não vai crescer, ou ele imagina que não vai crescer. Aí nesse caso, eu acharia que cresceria, porque ele acha que não vai crescer e ele fala que vai crescer. Então aí teria mentira e cresceria. Isso aqui é meio doido aqui, mas aqui já é uma brincadeira pra gente especular. O que vocês acham aí? Dá pra entender, né? Você acha aí que se o Pinóquio falasse isso, meu nariz vai crescer agora, cresceria ou não cresceria? O que vocês acham? Concordam comigo, não concordam? Fique à vontade aí se vocês quiserem aí botar nos comentários, lá no YouTube também, botar nos comentários aí a opinião. Cresce, não cresce, motivo aí, a gente pode bater esse papo aí. Mas eu creio que deu para entender a nossa reflexão de hoje, a gente fecha a nossa reflexão de hoje com esse paradoxo. Ainda tem muitos outros paradoxos aí para confundir na nossa cabeça aí, para deixar a gente doido aí, mas para que faça também a gente repensar a nossa forma de ver a vida, tá bom? Vamos fazer a oração final para a gente terminar nosso Café com Fé de hoje, tá bom? Vamos orar. Santo Deus Eterno, Pai, graças te damos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, Pai, coletivamente, ainda que à distância, Pai, mas através dessa mídia social que o Senhor nos permitiu ter, dessa tecnologia, Pai, cultuando o seu santo nome, aprendendo mais sobre Ti, Pai, que o Senhor ilumine, Pai, as Escrituras Sagradas, para que a gente possa, Pai, entender, Pai, mais e mais de Ti, cada vez mais, para que a gente possa cultuar cada vez mais, Pai, da forma que o Senhor quer ser cultuado, Pai. Ó, Pai, que o Senhor nos molde o seu caráter, Pai, nos transforme a cada dia, Pai, para cada dia mais parecermos contigo, Pai. Pai, quero te pedir também, Pai, para essa volta, Pai, presencial dos cultos, Pai, para que a gente possa ter muita sabedoria, Pai, para que nada de mal possa vir a acontecer, Pai. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo, Pai. Então que o Senhor aí nos dê sabedoria, guie cada passo, Pai, esteja conosco, Pai, para que seja motivo de muita alegria. Estamos finalmente, Pai, revendo nossos irmãos, Pai, que tudo possa vir a ocorrer bem, Pai. Sabemos que o Senhor está no controle, por isso, Pai, confiamos, Pai, que tudo dará certo, Pai. Ó, Pai, quero te pedir por cada vida que está aqui presente, Pai, que o Senhor possa abençoar, Pai, que o Senhor possa realmente, Pai, ensinar ela cada vez mais, ser luz onde ela estiver, Pai, que agora a gente possa continuar cultuando a Deus através das nossas atitudes, Pai, do nosso falar, do nosso ser, Pai, aonde nós estivermos, Pai, que a nossa vida como um todo seja um culto a Ti, Pai. Ó, Pai, é isso que eu te peço, Pai, já te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, pessoal, que a sua vida aí seja de luz, de paz, de bênção, né? O seu dia seja de luz, de paz, de bênção, e que a gente possa se ver logo, logo, na nossa próxima atividade da Igreja Batista Central, domingo, presencialmente, para quem puder, e quem não puder aí, 7h30 da noite, vamos estar transmitindo a live também. Bom, então, até a próxima, e tchau, tchau, pessoal!